Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós estamos no segundo dia da sexta semana acadêmica virtual dos cursos de Letras e Pedagogia. Ontem nós tivemos a presença da professora Denise Severo, que nos falou sobre como o lúdico como estratégia para as atividades remotas. Hoje, a nossa palestrante é a Kessia Brito. Ela é graduanda do 10º período de Psicologia e também é idealizadora do projeto de iniciação científica Quantas Professoras Negras Você Tem? A importância da representatividade na graduação. Seja bem-vinda, Kessia, e de antemão eu já agradeço por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que a sua palestra irá agregar muito às nossas alunas e alunos dos cursos de Letras e Pedagogia, essa temática tão urgente, tão importante, né? Seja bem-vinda. Exatamente. Miriam, eu é que agradeço, né? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade pública para agradecer a você e a Carla, porque vocês foram fundamentais nessa pesquisa, né? Cada uma a seu modo. E eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, falar com vocês um pouquinho a respeito dessa pesquisa, que para mim é tão cara também, porque a gente reconhece, né, a importância de falar sobre essas questões no âmbito acadêmico. Então, Eu já Kessia, vou... eu vou continuar aqui, tá? Fique à vontade, vou fechar o meu áudio para você começar a iniciar a sua apresentação, mas eu estou aqui. Tá, Boa palestra. Obrigada, eu vou compartilhar então com vocês a tela. E aí você só me fala se está dando para ver direitinho. Kessia, está dando para ver tudo direitinho, seu slide está perfeito, está bem claro, tudo ok. Ótimo. Então tá Fique à bom, vontade. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos, a todas e a todos. O meu nome, como a Miriam disse, é Kessia Brito, eu sou aluna do 10º período de Psicologia e eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica da modalidade IA, que é a modalidade em que o aluno propõe um projeto de iniciação científica, um projeto de pesquisa. O meu orientador é o professor mestre Homero Nunes, né? E eu estou ali na Psicologia da Silva Lobo. Bom, o título do meu projeto é Quantas professoras negras você tem? A importância da representatividade na graduação. Eu pensei nesse título, né, nessa pergunta, justamente para já gerar essa reflexão, né, e até mesmo um certo incômodo, porque geralmente, quando eu pergunto isso, quando as pessoas ficam sabendo do meu projeto, a resposta que a gente obtém é ou poucas, uma, duas, talvez, ou nenhuma. Geralmente é mesmo nenhuma, né? E aí a gente pergunta, então, por que isso acontece, né? Num país onde 54% da população se autodeclara como preta ou parda, ou seja, se autodeclara como negra. Bom, então eu acho importante começar marcando esse meu lugar de fala, começar pontuando sobre de onde eu estou falando, né? Para a gente começar também a entender como eu cheguei nesse tema, certo? Bom, então eu, uma mulher preta, uma mulher negra, periférica, nasci ali no bairro Serra, né? Eu nasci numa comunidade chamada Vila Marsola, que fica bem pertinho do Cafezal. Talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo conheçam ali, talvez o Cafezal, mas eu fico ali perto, eu nasci ali perto. Bom, aos 28 anos, eu entro para a licenciatura em Letras na UFMG. Eu fiz questão de marcar essa idade porque geralmente a gente tem uma entrada aí, né, socialmente acordada,
de que a entrada na faculdade deve ser logo após o ensino médio, né? Então, assim, entre os 18 e os 20 anos, e eu tenho essa entrada mais tardia, e isso se dá por quê? Primeiro, porque eu não tinha condições financeiras de arcar com a mensalidade de uma faculdade particular, e eu acreditava que o meu ensino básico, né, ali, o ensino fundamental e o ensino médio, não eram o suficiente para me fazer passar numa universidade federal. Kessia, eu vou Oi, te interromper um minutinho para te sim. pedir para trazer o microfone um pouquinho mais próximo de você, porque Ah, o retorno está baixo, tá? melhorou, amiga? Para mim melhorou. E para vocês, pessoal, como que está? Falem aí, gente, por favor, se melhorou. Está um pouco baixo o retorno. Para mim, melhorou Ah, bastante. é, Obrigada, Kessia. de nada. Então, eu entro ali eu faço um cursinho, né, aos 27 anos, eu faço um cursinho pré-vestibular, trabalhando e estudando, faço um cursinho com um valor mais acessível e passo no vestibular para entrar na letra, né? E aí eu vou fazer licenciatura e quando eu estava ali por volta do sétimo, oitavo período, eu estava um pouco irregular, então não tem como dar uma certeza do período que eu estava, mas eu estava ali para formar e resolvi fazer o Enem, né? Porque como eu estava fazendo uma licenciatura, eu pretendia ver pelo que os meus alunos iriam passar, né? Eu já estava fazendo estágio na área, então eu quis experimentar, passar por essa experiência de fazer o Enem, né? Já tinha feito, mas eu queria uma coisa mais próxima do que estava naquele tempo. E fazendo o Enem, eu consegui fazer uma nota suficiente para entrar no curso de psicologia. Eu tinha feito o Enem e resolvi, porque psicologia era o curso dos meus sonhos. Quando eu pensava em faculdade, quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, o que me vinha à cabeça era psicologia, né? Mas acabou que não entrei para psicologia e fui tentar letras, mas quando eu fiz essa segunda tentativa aí do Enem, que não era, na verdade, uma tentativa, mas acabou se tornando, eu resolvi me inscrever nos cursos de psicologia para ver se dava, não acreditando muito que daria, né? Mas, enfim, eu consegui entrar, então eu entrei na psicologia aos 32 anos, né, com uma cota de ProUni, uma bolsa de 100%, e começo a fazer o curso. Já na psicologia, eu tenho ali uma aula de psicologia social, começo a ter aulas relacionadas à sociedade, né, relacionadas com sociologia, e um professor em especial é, me chamou muita atenção para essas questões raciais no Brasil. É o Alessandro Pereira dos Santos, um homem negro que veio de um quilombo, né? E também chegou ali a ser um professor universitário, né? Por meio do estudo, ele conseguiu essa mobilidade social. E a partir dessas aulas, também a partir das aulas com o professor Homero, que dá aula de sociologia, eu comecei a perceber, né, a ficar mais atenta à relação, em relação à escassez de pessoas negras nos espaços de poder no Brasil, né? Então, não só na academia, né, não só como docentes, como diz o título do meu trabalho, mas também na política, nas gerências de empresas, nos cargos de direção, né? Então, onde tem poder e onde tem privilégio social, o negro geralmente não está ou está em um número muito baixo, né? E então eu comecei a perceber essa falta de representatividade e também a entender que elas se davam por causa das desigualdades raciais, das desigualdades sociais, que estão todas fundamentadas no racismo estrutural da nossa sociedade. Bom, os caminhos percorridos até chegar à pesquisa. Depois que eu comecei a me interessar pela temática racial, né, a me entender como negra, a entender o papel de uma pessoa negra nessa sociedade,
eu gostaria de deixar bem claro, não é que eu não sabia que eu era negra, sempre soube, mas há uma diferença entre saber-se negra e entender o papel que isso tem nessa sociedade em que a gente vive. E mais ainda, entender o papel que tem uma pessoa negra fazendo uma faculdade ou ocupando algum espaço que geralmente não é colocado para esse negro como algo normal, né? Então, eu começo a pensar nessas questões específicas, fazer o meu TCC com essa temática, e como eu já vinha da licenciatura, resolvo falar das professoras, mas aí não mais nos ensinos fundamentais e médios, mas na academia, né? na graduação. Eu queria fazer entrevistas com as professoras negras, porque, para mim, esse tema só faria sentido se eu pudesse fazer essas entrevistas. Né? Eu queria entender de perto o que acontece, como que essas professoras chegam ali e o que acontece para que haja essa escassez. Bom, só que na psicologia a gente tem alguns impasses em relação a esse tipo de pesquisa no TCC. Eu teria que passar pelo comitê de ética, né? Então, eu começo a pesquisar dentro da Newton quais eram os meios para passar por esse comitê de ética e assim eu chego na iniciação científica. A iniciação científica, para mim, ela foi melhor, mais atrativa, por causa das possibilidades que ela me daria, né? Eu teria ali oportunidade de participar de congressos, de fazer um artigo, de publicar. Então, para mim seria melhor. Então, eu já fui direto pensando nesse TCC, fui pensar também na iniciação científica. Bom, então agora eu vou falar para vocês um pouquinho da pesquisa, desses caminhos que a gente foi percorrendo até agora na pesquisa. As etapas da iniciação científica se deram da seguinte forma. Primeiro, uma pesquisa bibliográfica que começou já no ano passado para propor o projeto, né? Tem que ser um projeto bem escrito, um projeto bem fundamentado. Então, a partir daí já começou uma pesquisa bibliográfica bem extensa para que esse projeto pudesse ter uma possibilidade de ser aprovado, né? Aí a gente manda para a prova, a Newton aprovou esse projeto, a partir de então foi um outro processo para passar pelo comitê de ética, porque como o processo envolve, como o projeto envolve entrevistas, envolvia grupos focais, né, lida diretamente com pessoas, isso precisa passar pelo comitê de ética. Então, a gente envia para a Plataforma Brasil envia para o comitê de ética da Newton, e aí sai a aprovação. Depois dessa aprovação, a gente fez um formulário online, talvez alguns de vocês tenham respondido esse formulário. Aí a gente parte para as entrevistas com as professoras universitárias negras. A gente entrevistou 3 professoras, né? E aí a gente fez os grupos focais com alunos de graduação, a gente fez grupo só de mulheres, fez grupo misto, né? Para poder entender como que isso se dá para esses diferentes públicos. Aí a gente parte para a compilação de dados, apresentação de congressos, em seminários e a elaboração do artigo. Esses 3 últimos itens, eles meio que se intercalam. E a pesquisa bibliográfica também, ela não para de acontecer, né? Porque à medida que a gente vai escrevendo, por exemplo, o artigo, a gente vai percebendo e vai sentindo a necessidade de pesquisar uma coisa ou outra a mais e sempre fica ali alguma coisa para ler, sempre fica alguma coisa ainda que a gente não conseguiu abordar. Bom, então, eu vou falar um pouquinho da pesquisa bibliográfica. É um resumo, bem resumo, porque é muita coisa, gente, para a gente poder falar. Assim, isso dá vários dias de conversa, se a gente for pegar os temas e ir abordando, porque são muitos itens, é muito extenso mesmo, né? Então, eu preferi hoje começar falando a respeito da noção de raça. Por que essa noção de raça ela é importante? Porque ela fundamenta, né, todo o trabalho da gente. E às vezes
a gente não sabe por que que raça é tão importante, por que que ela é tão marcada na nossa sociedade. Então, a gente vai entender um pouquinho agora essa questão da raça. Primeiro, é importante saber que a questão da raça se dá só no discurso social, né? Como uma noção ideológica, né? Ela visa a estratificação de posições na estrutura da sociedade, né? E quando ela surgiu, quando esse conceito de raça surgiu, que foi ali por volta do século XV, né, até antes, isso teve um apoio de uma pretensa ciência, né, que não era uma ciência de verdade, e teve apoio também da teologia, ali das religiões, principalmente a religião católica, e também da filosofia. Né? Então, a gente vai ter grandes escritores que são, inclusive, estudados na psicologia e em cursos que a gente estuda sobre sociologia, sobre filosofia. Esses autores tiveram ali alguns escritos e uma contribuição importante para fazer com que esse conceito de raça, de fundamento racismo, se propagasse, se firmasse no meio da sociedade e da sociedade que tem raça como esse marcador, né, de diferença social. Bom, já na ciência atual, eu trouxe esse trechinho, essa citação, porque eu acho interessante a gente perceber como que realmente não existe, né? Esse conceito de raça, ele não existe de forma científica. Então, vamos ver. O genoma humano é composto de 25 mil genes. As diferenças mais aparentes, cor da pele, textura dos cabelos, formato do nariz, são determinadas por um grupo insignificante de genes. As diferenças entre um negro africano e um branco nórdico compreendem apenas 0,005% do genoma humano. Há um amplo consenso entre antropólogos e geneticistas humanos de que, do ponto de vista biológico, raças humanas não existem. Porém, né, entre o século XV e o século XIX, este conceito de raça serviu para justificar a escravização de povos africanos e a manutenção do colonialismo. Então, a gente tem aí algumas pinturas, né, que abordam aí esse tema, e dá para a gente ter uma ideia, né, vaga ideia do que foi esse período. Essa do meio, por exemplo, é de um navio negreiro. Bom, e isso é importante a gente saber para fazer, inclusive, uma contextualização histórica, né, do porquê que o negro atualmente está onde está na nossa sociedade. Então, no Brasil, a gente teve 350 anos de escravidão. A abolição se deu há apenas 132 anos. Fazendo um comparativo aí, a gente pode perceber que a gente já teve muito mais tempo de escravidão do que de abolição, né? Então, se você pergunta a um negro, provavelmente um bisavô dele, às vezes até um avô dele, foi escravo. Quando a abolição aconteceu, ela se deu, primeiro, por causa de muita pressão dos movimentos abolicionistas, né? E o Brasil ele estava aí ficando com uma imagem ruim para os outros países. O Brasil ele foi o último país a abolir a escravidão. Ele resistiu até não poder mais, né? Mas ainda assim, quando aconteceu essa abolição, né, no papel ali, a Lei Áurea, não houve uma inserção dos escravizados na sociedade. O que isso quer dizer? Os negros ficaram à mercê da sua própria sorte, ou do seu próprio azar, como a gente costuma falar, né? Porque se você tinha um escravo, você não vai querer pagar para esse escravo trabalhar para você, né? Então, assim, quem tinha ali, quem estava em alguma fazenda, quem estava em algum emprego, teve que sair forçado, né? E assim, N consequências nesse período aí. De qualquer forma, o que fica para a gente é que essas pessoas tiveram que se virar
com subempregos, né? Isso sim, que a gente pode chamar de subempregos, tendo que, às vezes, se prostituir ou fazer serviços pesados por uma mixaria, né? E ainda a gente teve, no século XIX, os processos de eugenia. O que são os processos de eugenia? O governo brasileiro resolveu que deveriam clarear a raça, né, porque os negros atrasavam a evolução do país. Então, eles deram terras para europeus virem da Itália, virem, né, dos países europeus para o Brasil, para se unirem às escravas, para se unirem às índias, e assim formar uma nova população. É por isso que o Brasil a mestiçagem é tão grande, né? Porque foram vários processos aí para chegar onde a gente está. Então, assim, enquanto os brancos vieram para cá, eles ficaram, obviamente, com as terras e também com os melhores empregos, né? Com os melhores trabalhos, os melhores salários. E assim a sociedade brasileira foi evoluindo, evoluindo, né? Bom, então a gente tem as consequências disso até hoje, né? Os negros, em especial as mulheres, se destacam aí em estatísticas alarmantes no que diz respeito à violência, à pobreza e às desigualdades sociais. Então, eu trouxe alguns dados para a gente pensar, né, na situação do negro atualmente. Então, 78% dos 10% mais pobres no país são negros. 64,2% dos desempregados em 2018 também eram negros. E eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: esses dados são de 2018, antes da pandemia, né? Como a gente sabe, o povo mais atingido pela pandemia, economicamente falando, socialmente falando e na saúde também, né, é o povo negro. Então, a gente pegar esses dados e fazer uma pesquisa com o mesmo cunho em 2021, né, com certeza esses números vão estar um tanto diferentes. Em relação às mulheres negras, em 2017, elas eram 66% das vítimas de feminicídio. Nos 6 primeiros meses de 2020, durante a pandemia, né, pegando aí um pedaço já da pandemia, 73% das vítimas de feminicídio eram mulheres negras. Contanto que esse dado geral, ele aumentou bastante, tá? O feminicídio, a violência doméstica, são dados assim, que aumentaram substancialmente durante a pandemia, principalmente durante os primeiros meses. Então, a gente precisa ficar atento e perceber essas diferenças na nossa sociedade para poder, então, pensar em caminhos de mudança. Na educação, a taxa de analfabetismo entre negros de 15 anos de idade ou mais é de 9,1%, enquanto entre brancos é de 3,9%. Já a frequência líquida em estabelecimentos de ensino dos 6 aos 24 anos de idade, o que se mostra uma presença sempre maior de pessoas brancas do que de pessoas negras. E essa diferença aumenta à medida que o grau de escolarização se eleva. Ou seja, quanto maior o grau de escolarização, menos negros a gente vai ter nessas instituições de ensino. Então, agora eu trouxe um pouquinho dos dados universitários que a gente tem. A maioria dos alunos nas graduações é do sexo feminino, mas a maioria dos professores é do sexo masculino. Esses dados, eles são gerais, tá? São dados feitos em universidades de todo o Brasil, em todos os cursos. Então, por isso que a gente chega nesses dados. Existe também um número crescente de alunos pretos e pardos nas instituições de ensino superior, em partes por causa do ProUni, do FIES, né? Só que a gente tem que prestar atenção em uma coisa: esses negros estão entrando na faculdade, mas
para que a gente possa contar que isso é uma mobilidade social, para que a gente possa contar que isso é relevante para a sociedade, a gente tem que pensar se eles estão saindo dessa faculdade com o diploma na mão. Porque como eu acredito que a maioria dos que estão vendo são universitários, a gente sabe que ficar numa faculdade não é fácil. Entrar na faculdade é até mais fácil, né, do que sair, do que permanecer e sair dela com diploma. Né? Tem várias questões que envolvem essa permanência, né, principalmente financeira. Então, não adianta só entrar, não adianta ter um dado só da entrada. É preciso pensar também nessa saída, né, se eles estão concluindo o seu. Bom, enquanto a gente tem esse número crescente de negros nas universidades, o número de docentes negros entre homens e mulheres, tá? É menos de 2%. Isso é um dado de 2016. Talvez a gente tenha uma mudança aí, mas se tiver, não é um número muito significante, não. Talvez aí passe por 3%. Talvez. Eu não consegui ainda esse dado. Bom, então a gente chega no motivo que me levou a fazer a pesquisa. Pensando na universidade como um espaço de privilégio e poder, né, a gente precisa refletir, essa universidade ela precisa refletir a diversidade cultural existente na comunidade em que ela está inserida. Né? A universidade é um lugar de conhecimento, onde alunos e alunas podem se identificar com seus professores, o que auxilia no processo de formação. Isso inclui uma visão mais crítica da sociedade e também a permanência desses discentes ali nessas instituições. Bom, essa é a capinha do nosso formulário, que foi lançado online, ali por volta de setembro. A gente chegou a um número de quase 1.000 pessoas respondentes, né? Porque a gente não fechou o questionário, a gente não fechou ele só para o público do projeto, não. Como ele era online, a gente deixou aberto, e aí a gente fez um recorte, né, das respostas dos cursos que a gente podia fazer a pesquisa, e aí a gente chegou no número de 384 pessoas, 37 professores e 347 alunos, porque a gente teve pessoas que responderam que não eram binárias, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Bom, os cursos participantes são os cursos de pedagogia, de letras e de psicologia. E isso é bom a gente pensar nesses cursos, porque são cursos das ciências humanas, né, e da saúde, né? Então, assim, são cursos que têm majoritariamente mulheres, tanto como professoras como alunas, né? Então, esse recorte é importante para pensar também nos resultados da pesquisa, porque, como eu disse, se fosse uma pesquisa que englobasse todos os cursos, provavelmente os números seriam bem diferentes do que os que a gente tem. Mas os que a gente conseguiu também são importantes, são dados, e dá para a gente trabalhar muito com esses números. Bom, na pesquisa de docente, isso do formulário, né? A gente teve ali um total de 37 pessoas respondendo, 25 mulheres e 12 homens. Qual a sua cor? Dos 37, 28 eram pessoas brancas, 8 pessoas pardas e apenas uma pessoa se autodeclarou como preta. Na verdade, um homem, tá? Esse autodeclarado de preto foi um homem. E aí a gente pergunta, você aborda questões sociais relacionadas à raça em suas aulas? 14% responde que não e 86% responde que sim. E a próxima pergunta. Você acredita que falar sobre questões raciais em sala de aula seja relevante para a formação de alunos da graduação? 95% acreditam que sim. E 5% acreditam que não.
E ninguém respondeu, desculpa, gente, eu estou aqui viajando aqui. 5% responderam que talvez, e ninguém respondeu que não. Então, aqui a gente já deixa a nossa primeira pergunta. Eu gostaria de deixar assim bem claro, é uma pergunta, não é crítica, não tem julgamento, não tem moral. Então, assim, se tem essa diferença, né, se as pessoas acreditam que falar, se a maioria acredita que falar sobre questões sociais dentro da sala de aula é importante, por que que não falam? Por que que o número das pessoas, quando a gente pergunta sobre se elas abordam essas questões em sala de aula, é menor do que as que acreditam que abordar é importante? Então, fica já esse primeiro questionamento. Bom, aí a gente passa para o questionário dos alunos, né? Então, qual o seu gênero? A gente teve 306% respondendo feminino. Lembram lá que eu falei dos cursos? 11% masculino e 2% não binário. Qual a sua cor? 44% branca, 30% parda, 23% preta. 2% preferiu não declarar e 1% declarou amarelo. Na pesquisa original, que teve lá quase 1.000 respostas, a gente também teve indígenas respondendo. É que não aparece nesse gráfico, porque dentro dos cursos, né, que a gente pôde trabalhar com eles, não tinha indígena, mas na outra pesquisa apareceu uns 10 indígenas. Eu achei muito interessante, achei muito legal. Como você ingressou na faculdade? 39% pela ampla concorrência e 61% por meio de bolsas e créditos estudantis. Esse dado ele é importantíssimo para a gente, porque aí a gente percebe qual é o público dessas professoras negras que estão ali na universidade, ou que não estão, ou que não chegam na universidade. Mas o público delas chega, porque quando você tem 61% dos respondentes de uma pesquisa e eles têm bolsas ou créditos estudantis, isso quer dizer que, na maioria das vezes, eles não têm como arcar com uma mensalidade integral, né? Então, isso é importante. Eu estou falando assim, a gente pensar, na maioria das vezes, é claro que dentro desses vai ter gente que pode, que escolheu fazer crédito, ou que escolheu a bolsa, porque né, conseguiu ali passar no ProUni, mas a gente precisa pensar nisso mais como exceção do que como regra. E aí a gente pergunta, você tem ou já teve alguma professora negra em sua graduação? 50% responde que não, 44% responde que sim e 6% responde que não se lembra. Caso você tenha professoras negras em sua graduação, essas abordaram temas sociais que envolvem questões sociais em suas aulas, e aí 48% responde que não teve professoras negras na graduação, 23% falam que sim, 20% falam que não e 10% não se lembra. Então, a gente desmembra esses 44% que tiveram professoras negras para esses 23% das professoras que falaram sobre questões raciais em sala e esses 20% das professoras que não falaram, né? Então, a gente também precisa pensar um pouco nisso, né? Até para entender como se dá a prática pedagógica dessas professoras em sala de aula. Mais uma vez, sem julgamentos, tá, gente? É só uma pesquisa e tudo é dado. Não sei se vocês já fizeram pesquisa, se vocês têm a intenção de fazer pesquisa, mas uma coisa que a Alessandra me ensinou e que ficou assim, para sempre. Em pesquisa, tudo é dado. Nada a gente julga, nada a gente descarta, porque tudo é dado. Bom, e mais uma pergunta para os alunos. Você acredita que seja relevante para a formação de alunos na graduação que os seus professores abordem temas sobre a questão racial no Brasil? 96% disseram que sim. 3% disseram que talvez. E 1% apenas disse que não era importante. Deixa eu voltar aqui uma coisa, porque
Porque na pesquisa, a grandona, com 4.000 pessoas, a gente também perguntou para os formandos. Tiveram alguns formandos formados que responderam à nossa pesquisa. Esse dado de que acredita que é importante, ele aumenta, a porcentagem de pessoas que acreditam ser importante aumenta, né? Então, a gente percebe que, ao sair lá fora, né, depois da faculdade, ao ingressar no mercado de trabalho, essas pessoas já começam a ter uma percepção do quanto que seria importante, na graduação ainda, elas terem ouvido falar sobre isso, né? Então, acho que isso é importante a gente pensar. Bom, e aí agora eu trouxe alguns dados sobre as entrevistas com as professoras negras. Gente, eu tive que fazer um recorte. São entrevistas riquíssimas, eu estou apaixonada com as minhas professoras, porque todas elas, assim, trouxeram histórias muito emocionantes, muito bonitas, e é difícil, assim, tirar alguma coisa que elas têm falado, mas, assim, cada entrevista durou, em média, 2 horas. Teve uma que eu acho que durou 2 horas e meia. Então, como é que você coloca isso tudo numa pesquisa? Não tem jeito. E aí, para essa apresentação, eu trouxe só um pouquinho, só um pedacinho mesmo. Então, assim, tem muito mais informação de onde essas vieram. Só queria deixar isso bem marcado para a gente entender como se dá, né, essas apresentações. E saber que o que está aqui não é o que não é tudo que se tem. Bom, eu vou ler junto com vocês, tá? Para a gente poder aproveitar melhor aí as informações. Bom, a primeira informação é que todas as professoras entrevistadas vieram de classe baixa. Todas eram pobres, tá, gente? E a consciência de classe se deu ainda na infância para todas as entrevistadas. Todas elas já se sabiam pobres, desde muito nova. Lembrando, uma coisa importante, que raça e classe e gênero são categorias que se interseccionam, né? Elas estão ali sempre juntinhas umas com as outras no Brasil. Então, às vezes, uma pessoa ela pode sofrer uma discriminação achando que é por causa da classe, mas se ela for preta, provavelmente a discriminação é por causa da classe e por causa da raça. Se ela for mulher, é por causa da classe, da raça e do gênero também. Então, a gente precisa perceber essas diferenças, né? Quando a gente fala de uma coisa, a gente não fala de uma coisa isolada, porque está tudo ali juntinho no Brasil, nos tratamentos, nas relações sociais que a gente tem. Então, segundo ponto, todas são parte da primeira geração da família a obter um diploma de graduação, e as primeiras a terem o título de mestre ou doutora. Teve uma professora que, assim, todas, na verdade, foram quase que as primeiras, assim, a ter o diploma universitário na família. Só uma delas, e a irmã fez um curso mais curto, fez um curso EAD, que era mais curto, então acabou que essa irmã obteve o diploma primeiro. Mas elas estão ali sempre, assim, na mesma geração. Mas o mestrado e o doutorado, quem tinha, não são todas que tinham doutorado, mas quem tinha eram, assim, as primeiras. Uma delas se formou com bolsa integral do ProUni, outra com empréstimo estudantil, e outra teve que interromper os estudos por não ter condições financeiras de arcar com as despesas do curso. Isso na graduação, tá, gente? E essa que teve que interromper, ela retomou os estudos após juntar dinheiro trabalhando em 3 empregos simultaneamente. Ela parou de estudar, trabalhou para juntar um dinheiro e voltar para a faculdade. Essa que do empréstimo estudantil, ela fez vários estágios assim, durante a graduação, um atrás do outro, porque antes você poderia fazer, né, vários estágios simultaneamente. E agora não pode mais. Mas essa fez vários estágios simultâneos, então ela fazia estágio de manhã num lugar, tarde em outro e à noite para a faculdade. E a que se formou no ProUni também, ela fez o curso inteiro trabalhando, fazendo estágio, né?
para poder também se manter ali, não só se manter, mas também pegar mais experiência. Porque tem um dado importante que a gente coletou nessa entrevista, e que também é perceptível quando você conversa com qualquer negro que teve alguma ascensão social. Todos eles precisam ser os melhores. Isso na cabeça deles, né? A gente precisa ser o melhor, a gente precisa tirar as melhores notas, a gente precisa ter mais destaque, porque é como se a gente tivesse que provar o tempo inteiro que a gente merece estar onde a gente está. Então, isso é uma característica muito comum do negro achar que ele tem que ser o melhor e ele se esforçar. Não só acha, não, ele se esforça para estar sempre nas melhores posições, para ser sempre o melhor, para ter mais destaque, né? E isso é uma coisa que muitas vezes vem dele próprio, mas também vem de fora, né? Vem dele sentir, de perceber, dessa percepção de fora, de que os outros esperam que ele seja o melhor. E isso passou por todas as pessoas, claro. Bom, todas fizeram um mestrado ou doutorado em uma universidade pública ou com bolsa integral de uma faculdade da rede privada. Uma delas pagou, né, para fazer o mestrado e o doutorado. Todas já sofreram alpagou, que eu digo a mensalidade, né, gente? A gente paga assim, de outras formas. Todas já sofreram algum tipo de discriminação ao longo de suas vidas, seja por causa da classe, do seu gênero ou da sua raça. Nem todas as professoras entrevistadas abordam diretamente questões raciais em salas de aula, mas os que abordam esses temas com seus alunos percebem o quanto isso é necessário para ampliar os horizontes em uma formação acadêmica. Bom, tem um dado que eu acho interessante trazer também, que é da relação dessas professoras com os seus alunos, sabe? Todas elas demonstraram, assim, muita empatia, uma ligação muito forte com os seus alunos, um carinho muito grande com os seus alunos, um esforço muito grande para que seus alunos deem certo, para que seus alunos alcancem as notas necessárias. Assim, eu ouvi histórias lindas, de arrepiar, das professoras nessa relação professor-aluno, sabe? Então, assim, uma coisa que eu queria deixar bem claro, a gente coletou esse dado de que é importante falar, né, sobre questões sociais na sala de aula, mas não é porque uma professora não fala sobre isso em sala de aula que ela não é boa, que ela não ocupa um lugar de mestre, um lugar de empatia em relação aos seus alunos, sabe? Não é que ela não ame os seus alunos, não ame a sua profissão. Porque, primeiro, gente, falar sobre isso, falar sobre a história de vida, quando é uma história muito sofrida, de muita dor, é muito difícil. E você levar isso para uma sala de aula não é uma coisa simples de fazer, tem todo um processo, né? Quando uma pessoa conta uma história, ela está revivendo aquela história. E se a gente conta uma história de dor, a gente vai reviver uma história de dor. Então, nem sempre é fácil falar. Mas a gente tem outras formas, essas professoras, elas encontraram outras formas de poder levar essa vivência delas para dentro da sala de aula sem contar a história, né? Então, por exemplo, uma das professoras que não fala sobre a história de vida dela em sala de aula, ela já ajudou vários alunos que passaram pelas mesmas situações que ela passou. Isso tudo em off, né? Sem que a turma inteira fique sabendo, né, dessas dificuldades do aluno. E a professora estava lá para poder ajudar eles. Bom, e aí a gente entra nos grupos focais com os alunos, né? Eu não coloquei aqui, mas gostaria de ressaltar, gente, tudo foi feito online, tá? Tanto os grupos focais quanto as entrevistas, porque a gente começou isso, já estava na pandemia, inclusive a gente atrasou os processos por causa da pandemia. Então, quando a gente fez, as coisas já estavam um pouco mais em andamento, né, no novo normal, então a gente conseguiu fazer tantas entrevistas
suas professoras, quanto os encontros do grupo focal com o auxílio aí da internet, foi tudo online. Bom, nos grupos focais, a maioria dos alunos já se identificou como uma docente, a ponto de querer ser como ela, profissionalmente ou pessoalmente. Isso sem recorte de gênero, de raça, tá? Apareceu professores homens que foram muito admirados, professoras mulheres brancas também foram muito admiradas, mas no sentido de que a ação mesmo pedagógica é aquilo que eu falei lá atrás, não é porque uma professora, um professor não conta a história de vida deles, que eles são menos profissionais ou que eles se importam menos com a turma, não, tá? Muito pelo contrário, a gente tem que entender o que se dá aí para esse professor não contar essas histórias. Mas alguns professores marcaram a vida de alguns alunos, né? E isso não precisou de gênero, não precisou de raça, não precisou de classe, de onde o professor veio, onde o professor estava. Entre os entrevistados, principalmente entre as alunas negras, há um consenso de que ter professoras com histórias de vidas parecidas com as suas traz maior identificação e ajuda a enfrentar os desafios do percurso universitário, por terem em quem se espelhar. Apesar disso que eu disse, né, de não ter essa obrigatoriedade do professor contar a história, o que acontece em relação às mulheres negras? Como a gente viu, a mulher negra, eu não falei isso, mas a mulher negra ela está na base da pirâmide social, que a gente chama isso, né? Tem alguns estudos que contestam, tudo mais, quando a gente vai ver o número ali de mulheres violentadas, a maioria é negra, as mulheres são as que recebem menos, né, no mercado de trabalho, tem mais dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, enfim. Vários estudos que comprovam aí que essa mulher ela está em desvantagem em relação, primeiro, ao homem branco, segundo, em relação à mulher branca, e terceiro, em relação ao homem negro. Então, quando essa mulher consegue chegar num cargo que é socialmente valorizado, ou seja, quando ela consegue chegar num cargo de professora universitária, quando ela se torna uma política, né, ela consegue se inserir ali na política, essas mulheres elas se tornam, principalmente para outras mulheres, exemplos de superação, exemplos de vencer os desafios. Então, por isso que é preciso a gente pensar nesses recortes de gênero, raça e classe, e pensar nessa atuação dessa professora dentro de sala de aula, porque quando ela se depara com uma aluna negra, essa aluna negra tem uma tendência a se identificar, a se espelhar nessa outra mulher que ela está vendo ali na frente. Né? E isso ajuda no processo de passar por uma faculdade, passar por uma universidade. E já é um processo difícil, que é atravessado por várias outras dificuldades. Né? Para grande parte dos alunos participantes, a ampliação da consciência sobre questões de classe, raça e gênero se deu durante a graduação, e geralmente com algum professor que trouxe essas informações para dentro da sala de aula, que não ficou ali só na teoria, só nos livros, só nos artigos, sabe? Que trazia, assim, informações do dia a dia, que trabalhava com os alunos questões que aconteciam ali naquele contexto, né, naquele tempo. Então, eu lembro que quando eu estava tendo aula com o Alessandro, a Marielle morreu. Então, assim, falar sobre isso para mim, foi assim, de uma significância incrível, né? Me fez abrir os olhos e ter uma percepção muito maior sobre muitas coisas. E do mesmo jeito, foi para mim, com certeza foi para minha turma. Bom, as percepções gerais. As discussões realizadas, os estudos e os resultados parciais da pesquisa apontam para o reconhecimento geral entre alunos e alunas da importância de se ter professoras negras na graduação, como forma de representação da diversidade social.
Contudo, alguns dizem que só a presença dessas professoras não garante uma reflexão sobre as desigualdades raciais no Brasil. Alegam que é preciso uma abordagem que gere discussões a este respeito nas salas de aulas e na universidade como um todo. E há espaços mesmo, né, gente? Como essa semana, que a gente está podendo falar um pouco disso, e criar outras palestras, criar outros meios para que a gente possa refletir sobre isso dentro da universidade. Algumas possíveis soluções apontadas sugerem a criação de disciplinas em todos os cursos de graduação que tratem sobre a história do país, abordando as desigualdades sociais e raciais. O que acontece? A gente teve uma participante, isso apareceu em vários grupos, né? Várias pessoas falaram dessa importância de talvez ele ter essa disciplina. Alunas de pedagogia falaram bastante sobre essa criação de disciplinas que abordem isso nas faculdades, porque tem a lei que obriga, né? Eu nunca lembro o número certinho, gente, mas eu sei que é 10.600, não lembro, vocês estão aí na pedagogia, na lei, vocês vão saber melhor do que eu. Mas essa lei, ela obriga nos ensinos fundamental e médio, né, se eu não me engano, e ela é de pouco tempo para cá. Então, o que a gente tem ali naqueles estudos, por exemplo, da minha época? É um retrato floreado, né? Os negros vieram, eles trabalharam, mas não relata, né, o que aconteceu de verdade, né? Não relata que os negros, por exemplo, trouxeram muitas tecnologias. Não relata que eles não trouxeram só negros para a mão de obra pesada, que eles trouxeram engenheiros, que eles trouxeram ali vários negros com vários conhecimentos linguísticos, né, da ciência, para poder construir esse novo mundo. Isso não é retratado. Então, assim, naqueles livros, né, de antigamente. E quando falam também da violência, quando falam do sofrimento, é tudo muito encoberto. Então, assim, aquelas pessoas que estudaram ali aqueles livros antes da lei, ou até mesmo depois da lei, porque a gente sabe que essa lei ainda está bem, está engatinhando, né, gente? Precisa de muito arroz com feijão ainda, como diria a minha avó, para poder chegar onde ela precisa. Então, essas pessoas que chegaram a ver esses livros antes da lei, chegam na faculdade, elas não sabem direito o que acontece, não sabem direito o que aconteceu, né? Então, ter esse tipo de ensino na graduação, ele faz com que as pessoas conheçam a verdade, né? Conheçam um pouco mais a realidade do que foi naquele tempo e comecem a pensar como que a realidade daquele tempo afeta o nosso tempo de hoje, né? Porque é fácil você virar e falar assim, mas igual eu vi outro de uma blogueira falando, mas por que os negros são a maior parte das pessoas que cometem crimes? Né? Eles deviam parar de cometer crimes. Então, assim, a gente percebe nitidamente que é uma falta de estudo, né? A Djamila, que está aí nas mídias, a Djamila Ribeiro, quem não segue nas redes sociais, recomendo, quem não lê os livros delas, recomendo. A Djamila, ela sempre responde, quando uma pessoa vem com uma questão assim, ela sempre responde, vai estudar. Antes eu ficava pensando, nossa, mas assim, ela fala assim, né, e tal, mas depois que você estuda, você entende. Aí você pensa, quando uma pessoa vira para você e fala assim, mas por que os negros são assim, são assados? Vai estudar. Porque sem estudo, sem conhecer a história, a gente vai continuar nesse mesmo lugar, sabe? Dando voltas e voltas, discutindo, cada um com a sua verdade, e ninguém sai do lugar. Então, quando a gente começa a entender a história, quando a gente começa a entender as engrenagens que foram moldando essa sociedade racista que a gente vive, aí a gente começa a entender melhor por que os negros estão onde estão, por que essas estatísticas estão da forma que estão, e aí a gente começa a pensar e até mesmo refletir em nós, algumas mudanças em nós, né? Em vez de você atravessar uma rua só porque você viu uma pessoa negra, e aí você começa a pensar, olha, mas ele é negro, que ele é ladrão, não. Enfim, gente, tem muita, como eu disse, tem muita coisa aí, muita água que rola embaixo dessa ponte. Então, uma das coisas que foram colocadas é esse ensino, né? Eu ia falar de uma participante que ela trabalha no museu de história de arte
de artefatos, né, africanos, enfim. E ela trouxe um dado muito importante, muito interessante. Ela fala que às vezes chega pessoas lá de 40, 50 anos que não sabem de praticamente nada, sabe? Que ela fica assim surpreendida de ver como que as pessoas realmente não conhecem a história do africano, né, do afro-brasileiro no próprio país. Bom, além disso, tem uma percepção da necessidade de ter processos seletivos para professores que sejam verdadeiras ações afirmativas, buscando contratar profissionais negros capacitados para exercerem a docência universitária. Quando a gente fala, gente, de contratação de pessoas negras, não é que a gente quer que chega lá e pega qualquer pessoa, não. Sabe? Ah, vem cá você é negra, você serve para dar. Não é isso. A gente quer que essas empresas, que essas instituições de ensino e empresas no geral mesmo percebam que existem muitas pessoas negras capacitadas. Que uma pessoa negra, ela é tão capaz ou até mais capaz de exercer uma função que o branco exerce, sabe? Não existe essa, como a gente viu lá atrás, essa diferença de cor, ela não define a inteligência, ela não define a capacidade, né? E se a gente não muda esse quadro, se a gente não dá uma oportunidade maior para essas pessoas, essa sociedade nossa, ela nunca vai mudar. Então, assim, recentemente a gente teve a Magazine Luiza, que fez um processo de trainees para pessoas negras, e teve uma polêmica, né? E aí eu li uma reportagem da diretora lá falando que o quadro de funcionários dele já é mais de 50% de pessoas negras. Mas eles querem pessoas negras também nos cargos de liderança, de chefia, né? Não adianta ser só ali no chão de fábrica, porque é o chão de fábrica a gente sempre teve. Então, a gente quer outras oportunidades que haja uma mobilidade social para que o negro pare de ser visto na nossa sociedade como ele é visto, sabe? Às vezes tem um negro que atende, que tem uma mobilidade social, e aí já apontam para ele, chamam ele de metido, já falam, olha só porque ganhou um pouco mais de dinheiro, já está desse jeito. A gente também tem o direito de usufruir de coisas boas, de coisas caras, né? E se a gente trabalhou para isso, por que não? Né? Então, aqui estão algumas referências. Muito obrigada por vocês terem me ouvido até aqui. E aqui estão os meus contatos. É isso. Kessia, nós é que agradecemos esta aula show aí que você nos deu, né? E desde já também eu gostaria de parabenizá-la muito pela escolha do seu tema, né? Esse projeto de iniciação científica é da sua autoria. Então, quando nós colocamos em evidência essa temática do racismo ou do antirracismo nos estudos de pesquisa, né, sobretudo pesquisa científica e no espaço acadêmico, isso quer dizer que nós estamos também dialogando com todo um movimento que está aí engajado também, né, nesta luta em busca de uma melhoria, né, para nós, negros na sociedade. Então, parabéns para você. Tá? Muito obrigada. Nós temos aqui alguns elogios no chat, tá? E eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou a primeira a fazer uma pergunta. Você disse que entrevistou, né? E eu tive a sorte de ser uma dessas entrevistadas da sua pesquisa, porque eu me interessei pela sua pesquisa desde quando eu soube que ela tinha sido aprovada. Só que eu achei que fosse um grupo de estudo. E aí eu escrevi logo para o professor Homero que eu queria participar deste grupo de estudo, e ele gentilmente me respondeu que não, que era um projeto de iniciação, uma pesquisa individual sua. Então, desde já me coloco à disposição como voluntária, se precisar, né? E participei da sua pesquisa, né, como uma entrevistada, e foi incrível, porque, como você mesma disse, quando você narra, quando você faz esse relato, você revive também tudo que você fez,
né? A sua trajetória. E aí você descobre que você fez muitas coisas, né? Que não é à toa que você está onde você está, né? Que aquele lugar ali Exatamente. é seu por merecimento, né? Que foi fruto aí de uma trajetória imensa, né? Que ainda não acabou, né? Que ainda não acabou. Mas a minha pergunta é o seguinte, Kessia, como você entrevistou professoras do curso de pedagogia, de letras e de psicologia, eu queria saber se você tem esses dados de em qual desses cursos há mais professoras negras, né? Se nas licenciaturas ou na psicologia. Miriam, das professoras que eu entrevistei, duas são da psicologia e você que é da letras e da pedagogia, né? Você dá aula na pedagogia também. Sim, sim. Pois é, então, assim, as outras duas realmente foram da psicologia. A gente ainda tinha uma quarta entrevistada que também seria da psicologia, mas como eu disse, tudo é dado, né? E ela acabou não encontrando um horário, porque também a gente sabe, né? Como você disse, fazer uma entrevista não é fácil. Uma entrevista de 2 horas, gente, é muita coisa, aborda muita coisa da vida mesmo. E falar sobre isso não é fácil, então às vezes as pessoas, né, têm uma certa resistência. Mas na maioria das entrevistadas realmente foi da psicologia. Isso. Nós tivemos aqui muitos comentários, tá? E um comentário que me chamou bastante atenção é que eu não sei se o Esbela, né, o nome que está no chat, ela diz que é extremamente difícil ser 10 vezes melhor, estando mais de 300 anos atrasada, né? Então, quando você estava aí fazendo uma digressão histórica para contar, né, todo esse percurso do negro afro-brasileiro, e de fato nós temos muito ainda o que melhorar, né, em relação a isso. E em relação à lei, né, que você também mencionou, é a Lei 10.639/2003, né? Ela traz aí a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura do negro afro-brasileiro, sobretudo nas escolas, né? Claro, nos livros didáticos. Eu e meu orientando, Jean, estamos fazendo uma pesquisa nesse sentido, nós estamos analisando livros didáticos para perceber, né? Tentar perceber, identificar a presença, né, dessa lei, se ela está sendo de fato cumprida, né? Nossa pesquisa, assim como a sua, não chegou ainda nos finalmente, né? Mas o que nós percebemos, Kessia, que é um despreparo, às vezes, por falta, por parte, quer dizer, dos professores, né? Essa dificuldade de se trabalhar essa lei nas escolas, né? A lei, ela é uma lei bem elaborada, mas ela precisa ser cumprida, né? Então, falta mesmo o preparo, eu penso na minha opinião, dos professores do ensino fundamental e médio para fazer esta lei valer, né? E também nos livros didáticos, às vezes eles trazem assim de uma forma um pouco rasa, então é preciso que seja trabalhado também o ano inteiro, não só ali no livro didático que diz que é no Dia da Consciência Negra, né? No dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, a Lei 10.639 é para ser trabalhada interdisciplinarmente, quer dizer, em todas as disciplinas, durante o ano inteiro, né? E não só no Dia da Consciência Negra ou na semana, né, da Consciência Negra. Então, eu acho que, na minha opinião, o que falta é mesmo aplicá-la como deve ser, né? Preparar os professores também para o trabalho aí efetivo com esta lei em sala de aula. Tem um vídeo, Miriam, muito interessante da Preta Rara, não sei se você já ouviu falar, e ela faz esse movimento de ir nas escolas para ver, sabe? Já tem um tempinho esse vídeo, mas ele ainda é muito atual. E ela fala desse
problemas que são encontrados, né, desses impactos que são encontrados, para poder implementar essa lei de forma efetiva. E aí a gente cai de novo naquilo que eu disse, assim, os professores que estão dando essas disciplinas hoje, eles também não tiveram aula sobre a cultura e a história afro-brasileira, então, assim, é difícil passar um conhecimento que você não tem, né? E nesse país, assim, querendo ou não, um professor hoje, para poder dar esse tipo de conteúdo, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ler, vai ter que buscar saber sobre esse assunto, além do que está ali no livro didático. E a questão é, o professor quer fazer isso, né? Ele se dispõe, se disponibiliza a fazer isso, aí é uma questão para a gente pensar. Em relação ao comentário da Bela, que você disse, Esbela. dela, tem uma informação do Domingues, ai, gente, fugiu o nome agora, mas é do Domingues, que ele é um pesquisador muito fantástico assim, da história do negro no Brasil. E aí ele traz para a gente um dos seus artigos assim, que quando houve a abolição, os negros eram proibidos de estudar. Eles não podiam entrar nas escolas, né? Apesar de ter tido essa abolição, a lei Áurea, eles ainda permaneceram proibidos de estudar. O que aconteceu é que houve alguns movimentos negros, alguns, né, a que ficou mais famosa foi a FNT. Gente, minha cabeça está ruim, me perdoem, porque eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. TCC, então eu esqueço. Mas é Federação... Ai, não me lembro agora, mas a sigla é FNT, que é um movimento negro que se uniu e foi o mais forte assim, para criar escolas, criar principalmente cursos profissionalizantes, para que os negros pudessem se inserir no mercado de trabalho e ter um pouquinho de estudo. Mas isso assim, foram alguns anos depois, sabe? Então, e mesmo assim a coisa foi se arrastando, né? Durante muito tempo, até que o negro pôde entrar numa escola, uma escola pública, vamos colocar assim. Então, o atraso realmente tem aí muitos anos. É isso, Késia. É isso. Mas nós vamos caminhando, né? Estamos chegando. É. Vocês têm alguma pergunta para a Késia? Aproveitem este momento Qual de o meu tanta Instagram? sabedoria. A Carla perguntou. Meu Instagram é Kessia_Brito. Isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Kessia, eu vou te agradecer mais uma vez. Muito obrigada por essa aula show, maravilhosa. Aprendi muito, amei a sua pesquisa desde o início. Sou fã da sua pesquisa. E E eu tô mais uma sua fã. vez, obrigada. E mais uma vez, eu digo que, né, quando nós colocamos em evidência essa temática, nós estamos aí, ó, dialogando com todo o movimento que já está engajado, né? Sobretudo no espaço acadêmico, isso é muito importante. Né? É uma união, é como diz o ditado popular, a união é que faz a força, né? Então, assim, a gente falar sobre isso, começar, né? Tá no começo, mas já é, assim, um passo muito importante para a gente começar a pensar em questões e fazer uma mudança nesse cenário que a gente tem. Exatamente, essa mudança, ela está acontecendo, mesmo que a passos lentos, né? Ela está acontecendo. Exatamente. Então, muito obrigada. A nossa semana acadêmica continua. Amanhã, às 19 horas, nós teremos o professor Renan e às 20 horas o professor Paolo. Então, continuem aí na nossa semana acadêmica, com a nossa semana acadêmica. Nós ainda temos muitas palestras interessantes para vocês. Kessia, muito obrigada. Quem quiser ter mais acesso à sua pesquisa, depois pode ler o seu artigo, né, Kessia, que estará publicado depois na Revista de Iniciação Científica da Newton Paiva, não é isso?
Exatamente, a gente está buscando alguma outra revista também para publicar, mas ele vai para a revista da Newton. Então, muito sucesso para você na sua Obrigada. pesquisa, na sua caminhada, que essa é só essa pesquisa científica, de iniciação científica, é só o começo, né? Eu sei. Depois virão outras, mestrado, doutorado, e eu espero que você siga aí, continue seguindo esse mesmo percurso, tá? Colaborando aí com esse movimento que está engajado já com as questões raciais. Então, pessoal, até amanhã. E até amanhã com as nossas palestras, né? Às 19 horas o professor Renan e às 20 horas o professor Paulo. E muito obrigada por terem participado hoje aqui conosco.